Tudo contaremos às gerações futuras. Que responsabilidade! Tudo contaremos às gerações futuras. Um dos homens mais marcantes na minha vida faleceu há escassas semanas. Nunca o conheci, mas é como se tivesse visto partir um amigo. Tantos foram os livros que dele li. E ele entendeu que no momento da partida para o pai, queria estar rodeado da família. O seu nome, Eugene Peterson, conhecido de muitos aqui, relatado por um dos familiares mais próximos, de quais foram as suas últimas palavras, estando ele rodeado das gerações futuras, tendo ele contado tudo. A pergunta que lhe foi feita é: Pai, estás pronto para te encontrar com Jesus? E eu creio que, traduzido para bom português, foi qualquer coisa como isto: bora lá. Vamos a isso. Tudo contaremos às gerações futuras. Eu não sei se recordaram, mas se não fixaram sequer aquilo que lemos repetidamente no Salmo 136 hoje. É: o seu amor é eterno. O seu amor é eterno. Conforme disse Eugene Peterson, o reino de Deus é um reino de amigos. E aqui este espaço, este edifício, tem acolhido um lugar por excelência para escutar a palavra. E hoje, quando me reuni convosco para este encontro, mexeu comigo e foi como se tivesse um momento de Lectio Divina, de leitura orante, escutar esta afirmação: o seu amor é eterno. O que é que nós temos de contar às gerações futuras? Isto, que nós somos profundamente amados. Isto tem de nos emocionar. De facto, olho para a história do Filipe e é incrível ver o amor eterno de Deus, um amor que não desiste, um amor que não para, um amor do Pai pelo seu Filho. E este é o amor que Deus tem por nós e que nós temos de dar a conhecer. Não apenas a Xana e o Luís, ao Mateus ou ao Rafael, mas cada agregado aqui, cada avó. Eventualmente temos aqui também representadas famílias unipessoais e que pensam: mas qual é a minha influência? Nós temos de contar às gerações futuras como somos amados. Quando é que nós nos encontramos? É quando estamos diante de um Pai que conhece o estado, conforme acabámos de cantar, o estado do nosso coração, apodrecido, mas onde dizemos ao Senhor: mas tu conheces o desejo, tu vês. Lembram-se quando Jesus nos dizia para nós irmos até ao quarto secreto, o nosso coração, e Jesus diz: o Pai vê. Mais do que escuta, o Pai vê. O Pai vê como está o teu coração, está despedaçado, está dorido, está fraturado, está inquieto, está cheio de perguntas. Nós temos de contar às gerações futuras como isto às vezes é um turbilhão cá dentro. Nós não somos dos que cremos que o caminho da fé cristã está todo atapetado. Não. Tem os contornos de bancos de madeira, que a partir de determinada altura são incomodativos. Nós temos de falar destas coisas. Eu creio que é propositado. Vocês não têm almofadinhas nos bancos? Poderiam ter. No Meeting Point estamos habituados, mas só para vos confortar, os nossos bancos são metade dos vossos. Quer dizer que ao fim de um tempo nós sentimos as dores da caminhada com Cristo. Percebem? Nós somos daqueles que queremos contar tudo às gerações futuras. E por isso socorro-me de um hino. Um hino que fala da turbulência da adolescência da nação israelita. E nós às vezes estamos na casa dos 50, 60, 70, 80 e parecemos uns meninos ainda, com muitas lutas mentais, com muitas batalhas interiores. Ainda não temos o ego domado. E esta é uma luta até ao fim da nossa vida. Mas nós temos de contar tudo às gerações futuras. Nós não podemos criar meninos mimados na fé, que julgam que basta pedir e temos um Deus tarefeiro que vai remediar num instantinho e tirar todas as pedras do caminho. Não, nós somos o povo que sabe que se vai deparar com pedregulhos.
Nós somos o povo que sabe que o cancro também nos toca. Nós somos o povo que sabe que a morte também bate à porta. E muitas vezes de forma inesperada. Tudo contaremos às gerações futuras. Por isso eu vou desafiar-vos a que nós tenhamos um momento obedire. A palavra no latim, obedire, é obediência, mas eu creio que o importante é percebermos que obediência no latim é aquele que está à escuta. Ob audire. Então vamos colocar-nos à escuta e eu vou pedir que mais do que a minha voz, possais escutar a voz do Deus que fala. E eu vou ler apenas por agora, 4 versos do Salmo 78. Se quiserdes abrir, seja em formato digital ou papel, por favor, abri. A única coisa que vos peço é que dividam a leitura, partilhem a leitura. Deem acesso àqueles que estão ao vosso lado, a que, se desejarem, possam espreitar a palavra. Mas juntos, mais do que lermos a palavra, vamos escutar o Deus que fala. E depois, gostaria de discorrer convosco por alguns minutos sobre aquilo que nós temos como responsabilidade, não só a cantar às gerações vindouras, segundo a tradução que vou ler, mas aquilo que temos a contar às gerações futuras. Leio Salmo 78, na tradução que tenho diante de mim, a partir do verso 1. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Amém? Amém. Contaremos às gerações futuras. O quê? O que vamos contar nós? Sabem, é, digamos, o repto à nossa existência. Estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem para um encontro com um Pai que ama com um amor eterno. E à medida que vamos caminhando, à medida que vamos tendo precalços, nós sempre lembramos esse amor que não desiste, esse amor que não para. E vamos contando tudo aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Nós temos responsabilidades educativas enormes. Olha ali para os papás da Clara. Eu tenho uma sobrinha, Clara. Uma das minhas melhores amigas chama-se Clara. O que quero dizer é que olho para a vossa filha e eu imagino que o projeto que tendes para ela é o projeto que eu tenho para os meus. Este ano herdei uma filha do coração, tenho uma nora. Eu olho para os meus 4 filhos agora e aquilo que mais desejo intensamente é que eles conheçam um Deus que ama sem parar. Eu não sei se isso vos emociona, a mim mexe com as minhas entranhas. Perceber um Deus que não desiste de mim apesar da minha miséria. De um Deus que está ao alcance simplesmente daqueles que nós amamos profundamente. E nós mimamos-los com ecrãs, com iPads, com smartphones, com tudo o que haja, isso não é o essencial. O que eles precisam é de toque, o que eles precisam é de presença, o que eles precisam é de companhia. O que eles precisam é que nós abramos o jogo, que lhes falemos dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos despistes, daquilo que não correu bem, de onde optámos mal. Isto é duro, mas é aquilo que constrói caráter, constrói vida. Nós amamos a Bíblia porquê? Porque ela tem lá chapada a nossa forma de atuar. Os nossos Rodriguinhos, os nossos segredos, aquilo que tentamos tapar, o sol com a peneira. Mas depois nós temos hinos como este, que apelam a quê? Que nós contemos à geração futura, e eu queria começar por aqui,
a urgência de escutar a voz. Só isto. Nós temos de contar aos nossos filhos e aos nossos netos que há uma voz mais importante do que a nossa. Nós não podemos substituir-nos a Deus. Não somos nós que sabemos qual é o curso para o nosso filho, qual é o cônjuge para a nossa filha, qual é o passo a seguir, porque nós estamos também a descobrir os nossos passos. E importa que nós escutemos a voz. É tão interessante que lemos: escutai o meu ensino, povo meu. É o Pai a falar contigo. É tu a dar espaço para que o Pai que te vê te diga: Jónatas, deixa-te domar. Deixa-te amansar pelo meu ensino. Nós não queremos que a história, a nossa, em certas gralhas, se repita, se repercuta nas gerações futuras. Por isso, nós temos de, na verdade, olhar para Deus que acalenta o coração e desta graça que persiste, deste mistério milenar. Não acham lindíssima a expressão que encontramos aqui, a dada altura, no verso 2? Abrirei a minha boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade. O nosso Deus é misterioso, conforme lemos lá em Isaías 45. É um Deus que se vai revelando. É um Deus que a dada altura se esconde. Ficamos atarantados. Não conseguimos interpretar o nosso momento. Parece que a nossa espiritualidade não dá conta da realidade. Mas nós temos de falar dessas dúvidas. Deus, eu não estou a entender. E envolvermos os nossos filhos. Nós temos a tendência de esconder aquilo que nós não percebemos e não compreendemos. E como é importante nós sermos humanos, nós sermos autênticos, sermos verídicos, sermos reais. Porque senão a fé vai ser balofa, vai ser oca, vai ser plástica. Os nossos filhos não vão querer trilhar esse caminho. Por isso, Xana e Luís, que o Mateus possa conhecer o vosso lado lunar. Aqueles lados que temos a tendência de esconder. E que, na verdade, o Rafael e o Mateus possam crescer nesse ambiente. E cada um de nós possa, na verdade, também procurar construir isso. Porque nós precisamos de contar às gerações vindouras uma história a cores e ao vivo. Com todas as colorações. E uma autêntica, que eles sentem, que eles veem. Eu acho que os pais estão zangados. Nós não temos que esconder, de facto, momentos de tensão. Obviamente preservar, garantir o equilíbrio, mas nós não necessitamos de andar a fantasiar e a viver uma vida que, na verdade, acaba por ser de fantoches espirituais. Quando olhamos lá para o verso 3, diz-nos coisas que temos ouvido e sabido que os nossos pais nos têm contado. Pergunto, o que é que nós contamos sobre a nossa caminhada com Deus diariamente aos nossos filhos? Ou nós só conseguimos contar as histórias da Bíblia? E a nossa história de fé? E a nossa história cheia de hesitações? Mas o momento em que Deus nos surpreendeu de forma sobrenatural. Nós somos dos que cremos no sobrenatural. Ouçam, estamos a viver tempos onde o natural se está a sobrepor ao sobrenatural. Nós precisamos de investir tempo a refletir sobre as coisas naturais, sem deixar de afirmar o valor e a realidade das sobrenaturais, das que suplantam o que é natural. Por isso é que nós cantamos o perdão e a graça e o amor, porque queremos num mundo que não se afunda só em ódio, em luta, tantas vezes fratricida. Nós devemos cantar, contar às gerações futuras, sem ponta de acanhamento. Vejam lá o início do verso 4, leio. Não os encobriremos aos seus filhos. Meus queridos, se alguma coisa tem de ficar para trás, que sejam as tarefas domésticas, mas que não fique para trás o tempo de conversa à mesa. Olha, mais importante do que a oração formal, do que o culto doméstico, não prescindam de tempo à mesa, de tempo sentado, para contar como foi o dia, para perceber onde houve hesitação, tentação, queda, pecado. É aí. Ai, não sei de onde é que este filho me surgiu, que neta é esta? Porque nós deixamos, de facto, de nos olhar nos olhos
E fomos encobrindo. E muitas vezes encobrindo com luxo, que não é mais do que lixo. E onde nós precisamos, na verdade, de recuperar a música celestial. Vejam, o que lemos lá no final do verso 4. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor. E nós tendemos a espiritualizar isto e pensar que o momento de celebração foi lindíssimo, mas só acontece neste espaço. Nós estamos em ato de culto contínuo, seja no metro, seja no trabalho, enquanto cozinhamos, enquanto o refogado se queima, se esturra, que estejamos nós envolvidos em qualquer atividade nesta cidade, nós estamos em ato de adoração. E nós temos de contar as maravilhas. Ou é ou não uma maravilha, ou é só lá atrás. Quando isso acontece com a viúva de Sarepta. O milagre só acontece aí, ou há alturas em que nós dizemos assim, não sei como é que nós vamos chegar ao fim do mês, e nós não podemos encobrir isto aos filhos. Dizemos, olha, isto está apertado, está durito, temos todos de fazer um esforço e celebrar diariamente a graça que cai sobre a nossa mesa. O pão que se parte, Jesus entre nós. Meus queridos, nós temos de contar isto às gerações futuras. Ouçam, se nós estamos a perder o tempo de estar à mesa, nós somos o povo da mesa. Somos convidados todos à mesa de Jesus daqui a pouco. Na verdade, seremos desafiados a isso. Como é que nós podemos abdicar, então, deste tempo de intimidade, este tempo de cumplicidade, este tempo de proximidade? Às vezes acontece até em casais já em idade avançada. É cada um com o seu tabuleiro, em horários distintos. Se isto a mim já acontece na casa dos 50 e temos de nos disciplinar, não, Madalena, mesa. Temos de ir para a mesa. Sabem, é tudo tão corrido. Mas, meus queridos, nós de facto não podemos correr tanto que perdemos o comboio da fé. Que perdemos o comboio, então, da intimidade com Deus e com o próximo. E o próximo é aquele logo que habita junto a nós. Sim, nós temos de cantar às gerações vindouras as façanhas do Senhor. As façanhas. Eu gostava muito, mas na verdade não estou totalmente em casa. Estou em família, mas não estou totalmente em casa. Senão vocês tinham de aguentar com o Salmo 78 todo. E antes que vocês digam misericórdia, eu vou simplesmente ler alguns apontamentos, porque é a palavra que estarei a ler. Ok? Então, vejam só este tipo de façanhas. Leio, por exemplo, o finalzinho, a última frase do verso 4. Sim, como a sua força e as maravilhas que tem feito. Leio convosco o versículo 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto. Deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Leia o versículo 23, por exemplo. Contudo, ele ordenou às nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus. Fez chover sobre eles maná para comerem. Deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente e pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira e aves de asas como areia do mar. As fez cair no meio do arraial deles, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. E por aí fora. O Salmo 78 está polvilhado de façanhas candentes, espantosas, sobrenaturais, de um Deus que cuida, de um Deus que não desiste. É isto que nós temos de contar aos nossos filhos e aos nossos netos. Não só as histórias bíblicas, mas as histórias de Deus na nossa vida. Sabem, a personagem central na nossa vida não somos nós. É o Deus que está por trás da nossa história. É o dedinho dele, é o toque dele, é o empurrão dele, é o colinho dele, é a repreensão dele. E essa nós temos de dar a saber e partilhar as façanhas do Senhor. Leio convosco o versículo 38. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. Nós temos um Deus que poupa. Nós não temos um Deus punitivo. O seu amor é
eterno. O seu amor é? O seu amor é? Eterno. E nós temos de contar isto. Ouçam, há alturas em que nós temos de contar até 10 para nos lembrar disto. Porque chega aquela notícia de um divórcio, de uma ruptura já em idade adulta, de consumos que nós entendemos como inesperados, de desilusão, de desencanto, e nós temos de lembrar o Pai que nos vê e que diz assim: ó meu filho, antes de olhares para o teu, por favor, lembra-te que eu estou a olhar para ti. Eu sou um Deus que cuida. Eu sou um Deus que não descarrega tudo em ti. Qual é a razão de não sermos consumidos? Qual é a razão? As suas misericórdias, que se renovam de semana a semana. Já era bom, mas Deus é tão gracioso e nós tão pecadores que nós precisamos que as suas misericórdias se renovem a cada dia, a cada manhã. A cada dia. Hoje é um novo dia. Por isso, eu posso estar aliviado do peso e da carga, da desilusão que provoquei ao Pai ontem. E é isto que nós precisamos de repassar às gerações futuras. Sabem porque é que nós precisamos fazer isso? Vamos ler juntos o verso 5 e descobrir. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Porquê nós temos de contar às gerações futuras? Porque é um frete? Porque é uma obrigação? Não, porque de facto é um dever espiritual. Nós temos esta responsabilidade. Meus queridos, nós podemos ter uma visão secularizada, materializada do que seja sucesso, mas a prosperidade para nossos filhos, acreditem, o que nós desejamos, mais do que uma carreira, é que sejam homens e mulheres tementes a Deus. E que sejam tão tementes a Deus que nós vejamos isso no relacionamento deles com o próximo, com as pessoas na cidade. Que sejam respeitadores. Que sejam pessoas que valorizam, independentemente da cor, independentemente da raça, independentemente do credo. E cuidado, meus queridos, porque nós temos corações enganosos. E se rapidamente nos antipatizamos com um sportinguista, com um benfiquista, com um portista, vejam como é fácil nós perdermos as estribeiras com um colega com o qual nós não partilhamos determinado tipo de valores. Mas é esse que nós somos chamados a amar, e os nossos filhos deverão ver isso para poderem reproduzir isso. É uma tarefa hércula pela vida fora. Sereis pais pela vida fora. Os meus pais ainda são vivos. Eu tenho 50. E eu percebo que sou a preocupação dos meus pais ainda hoje. E tenho 50. E acho que vou dando conta de mim. Mas percebem? Para eles eu ainda sou o menino. Pais, avós, que bênção, que privilégio. Vai ser pela vida fora. Até ao fim. Temos esta responsabilidade. Porque o que nós desejamos é visar o sucesso. Mas não o sucesso que é pregoado pelo mundo e, infelizmente, às vezes também há alguns corredores religiosos. Não é um sucesso que inclui a ausência de dor e de sofrimento. Porque senão não seríamos seguidores de Cristo. Ou, à luz do seu ensino, pensamos nós que somos mais do que o Mestre. Então leio convosco versos 6 e 7 e estou a caminhar para o fim. É o antepenúltimo degrau. Leio convosco. A fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha, eu olho para o meu filho mais velho com 24 anos e eu digo, felizmente ele é mais maduro do que eu era com a idade dele. Meus queridos, nós queremos reproduzir gerações que vão mais além do que a nossa. Nós desejamos que eles possam ser mais sensíveis, ser mais delicados no relacionamento com Deus e com pessoas.
Então, contemos às gerações futuras. Para quê? Para que certos lapsos que nós temos a tendência de esconder, de não mencionar, de realmente até sonegar essa informação, ela será útil para que erros não se reproduzam. Vocês imaginam o que era se Deus tem feito isso, por exemplo, com Davi? Bom, Davi teve uns episódios assim um bocadinho escuros, um bocado nublosos, cinzentos, não convenientes. Vamos impedir que isso seja revelação na palavra. Vocês imaginam a perda que seria para nós? Nós vivemos à boleia de espalhanços de outros, por carga d'água. É que não devemos também dar a saber que houve alturas, sim, lá atrás, onde, olha, pensas que a caminhada do papá, da mamã, do avô, da avó foi sem mancha, equívoco. Nós precisamos de ver certas fotografias. Nós precisamos de voltar a certos filmes. Para quê? Para podermos ajudar. No momento em que caem em perceberes, olha, aconteceu-te só agora, a mim já me acontece há umas décadas. Então que nós possamos visar o sucesso, porque precisamos de contar também os erros cometidos. Obviamente que a título profilático. Eu não estou aqui a dizer que é para desculpabilizar a geração futura. Não, é para responsabilizá-la. É para nós, em ato de arrependimento, em ato de conversão, lamentarmos aquilo que anteriormente foi feito e desejando. Temos um Deus gracioso que vai adiante de nós, a despeito até de podermos vir a cair no futuro, mas aquele que nos atendeu no passado será aquele que nos vai assistir lá adiante. E olhem, não tenho de facto, é para vos poupar. Mas se quiserdes, depois posso, no final, partilhar convosco. Se quiserem espreitar verso 7 a 8, verso 10 a 11, verso 17 a 19, verso 22, verso 30, versos 32 a 37, 40 a 41, 56 a 58, nós temos lá, perdoem-me a linguagem popular, carradas, resmas de informação, de erros cometidos, de assunção de lapsos, e que concorrem para que, na verdade, nós possamos aproximar-nos mais de Deus e fortalecermos também o relacionamento no quadro familiar. Sim, sabem, às vezes olhamos para a nossa história e parece que quanto mais Deus nos dá, menos o valorizamos. Há um hino, não sei se aqui porventura ele é conhecido, é um clássico, conta as bênçãos, conta quantas são. Se nós agora começarmos assim um exercício rápido de como temos sido assistidos, de que bênçãos temos tido na nossa caminhada como homens, como mulheres, como família. Opa! Não há Evernote, não há sebenta que chegue para apontar tudo. Mas nós temos de contar lá também os lapsos, os enganos, os equívocos e dizermos, e aí Deus esteve connosco. E aí Deus esteve comigo, esteve contigo. Porquê é que temos de contar às gerações futuras? Porque é importante evitarmos a ruína. Nós estamos num mundo que está em degradação. Não é mais difícil do que era lá atrás. Às vezes ouvimos isto. Viver na sociedade corintiana, e atenção que para os brasileiros presentes, não estou a falar do clube, viver no ambiente corintiano é só para valentes. Eu acho que nós estamos a viver tempos que é para gente que se muscula por dentro. Porque o que apetece é desistir todos os dias. Os valores terrenos sugam-nos. E nós precisamos de evitar a ruína. Por isso é que temos de contar às gerações futuras este Deus que não desiste. Leio convosco os versos 63 e 64. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram pranto. Só isto aqui é assunto tão sério que daria para horas, para percebermos como nós podemos estar a desencantar Deus com a nossa hipocrisia. Não é com os nossos despistos. Deus lida bem, Deus tem estofo. Sabem, às vezes pensamos assim, ai não, Deus está tão zangado comigo, ele está escandalizado, ele não tem cabedal para aquilo que eu tenho a confidenciar. Deus deu seu Filho
por amor a nós. O seu amor é eterno, que não parou enquanto não houve este resgate. Nós temos um Deus que está pronto para escutar a tua confissão, o teu arrependimento, a tua viragem. E esta tem de ser a história das nossas famílias. Para quê? Para perspectivarmos futuro. Olha, eu não sei se de facto esta palavra ou não que possam entender como significativa para vós. Mas gostava de terminar lendo o versículo 70, 71 e 72. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Porquê é que nós temos de contar às gerações futuras? Porque nós queremos perspectivar o futuro. Nós olhamos para Davi e temos a tendência, nestas circunstâncias, de o endeusar. Ele era um homem de carne e osso, capaz do melhor e do pior, como eu e tu. Nós temos a tendência de contar os louros, mas não de falarmos das cicatrizes, das feridas abertas. Foi este homem que Deus usou. Davi. Como é que os homens o podem catalogar de adúltero, de irresponsável, de homicida? Como é que Deus o vê? Como é que diz lá o texto? Meu servo. Meu servo. Um homem íntegro, porquê? Porque um homem arrependido. Porque um homem, sabendo que o dano que tinha provocado não era maior do que a graça do Deus que ele servia. Avós aqui, pais aqui, Deus quer usar-vos para benefício das gerações futuras. Deus quer usar a sua igreja, as famílias que aqui estão, para que a cidade saiba que o amor de Deus é eterno, que nos atingiu, mas que de facto está ao alcance daqueles que nos rodeiam e com os quais nós interagimos. O reino de Deus é um reino de amigos. Amigos de quem? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem falou? O capitão da nossa alma. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós possamos obedecer. O que é isto de obedecer? É estar à escuta. E, na verdade, colocarmos a palavra, Jesus em pessoa, em ação. Que Deus nos incomode. Que Deus nos abençoe.